Glória a Jesus. Vamos começar agora a falar da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, prepare a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Versículo de número 11. Hoje nós vamos falar os mistérios do reino de Deus. Oh, aleluia, hein? Que coisa linda, hein? Falar de mistério, né? Já começa o irmão balançar isso, aquilo. Não é isso. Nós vamos falar de conhecimento. Lógico, evidente, eu creio nos mistérios de Deus. Eu creio nos movimentos do Espírito Santo. Mas nós vamos falar agora, no versículo 11, diz assim, ao que respondeu Jesus, né? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então nós somos um povo privilegiado. Você pode dizer assim, eu sou um povo privilegiado. Eu faço parte do povo privilegiado desta terra. Por quê? Porque a mim é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Deus abriu o seu baú. Deus mostrou para nós os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Hoje nós vamos pregar um assunto muito interessante, os mistérios do reino de Deus. Nós vamos mergulhar em alguns mistérios deste reino. Hoje nós vamos falar de 2 mistérios. Depois, se Deus assim permitir, nós vamos continuar falando. Nós já pregamos sobre quem somos nós, a igreja do Senhor. Pregamos também sobre quem é Jesus. Pregamos nas 2 últimas oportunidades a respeito do arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos começar este novo assunto, que creio que vai contribuir com tudo aquilo que Deus nos tem falado nesses últimos dias. O primeiro mistério, igreja, é sobre o próprio reino. Então Deus abre o entendimento do reino. O que é reino? Quantos reinos existem? Nós precisamos entender. Então eu quero falar um pouquinho sobre este assunto. Existem 3 tipos de reinos. O reino de Deus, o reino dos homens e o reino das trevas, ou o reino satânico. E nós vamos falar agora do reino de Deus. O primeiro momento agora nós vamos falar do reino de Deus. Quando a palavra de Deus nos fala do reino de Deus, nos dá informações preciosas a respeito dele. Lá em Romanos, capítulo de número 14, nós vamos mexer um pouquinho na palavra. Romanos 14, versículo de número 17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha, oh Jesus, como é que vai ser isso, meu Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha, que mistério é esse? Como diz o pastor Lula, né? Que mistério é esse? Um beijinho nesse versículo aqui, um beijinho na flor aqui, né? Eu estou só me lembrando, hein, Lula? Não estou te copiando, não. Estou só lembrando aqui. Um beijinho aqui na flor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus tem um governante. Interessante. Muitas pessoas pensam que o reino de Deus é bagunça, mas não é, não. Tem um governo. Tem alguém sentado no trono. Tem alguém governando. E tem uma constituição. Jesus é o seu governante e a palavra de Deus é a sua constituição. E eu tenho uma informação preciosa para todos nós. Este reino se encontra entre nós. Interessante, né? Olha, o reino de Deus já foi estabelecido na terra. Jesus trouxe este reino até nós, lá em Mateus capítulo 12. Como eu disse, nós vamos mexer um pouquinho na Bíblia, então vamos começar aí a folhear a palavra de Deus. Você que está no celular, vai. Teve um dia que eu estava lendo a Bíblia, eu fiz assim na Bíblia, que é como se eu estivesse passando a página no celular. Meu Deus do céu, se fosse assim, seria diferente, né? Mas aqui diz, olha, no versículo 28, se porém eu expulso demônios
pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então o reino de Deus instalado na terra é um reino que tem poder sobre o mundo espiritual. E isso é uma verdade que nós precisamos, vamos dizer assim, acreditar e vivenciar. Através de Jesus eu encontro o reino de Deus. Tem muitas pessoas aí que acreditam em outros nomes, mas o reino de Deus diz, olha, só foi dado um nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Né? O livro de Atos fala isso no capítulo 4. Em Lucas 17, 21 está escrito, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus está na terra, mas ele precisa entrar na pessoa. Interessante. Eu preciso abrir a minha vida para que o reino de Deus penetre nela e faça o quê? A mudança dos valores. Os valores de Deus precisam estar na vida do ser humano, porque o ser humano perdeu os valores de Deus, mas Jesus veio trazer o reino de Deus a nós. Quem é discípulo de Jesus tem o reino de Deus implantado no seu interior. É no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor, que encontramos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Vamos lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 14. Colossenses 1, 14. Fala exatamente isso, no qual temos a redenção. Está falando aqui, ó, o versículo 13, olha. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha. Então estamos no reino do Filho do seu amor. Agora aí, no reino do Filho de Deus, olha, no qual temos a redenção. Então nós já fomos redimidos. Oh, aleluia, temos a redenção. E a remissão de pecados. Que informação preciosa é essa? Então o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Quem tem o reino de Deus implantado em sua vida, o pecado não tem domínio sobre ele. Aleluia. Este reino é uma informação, é inabalável. Isso quer dizer o seguinte, não é coronavírus que vai nos abalar. Nós estamos no inabalável. Nós estamos naquele reino que não se abala. Nada consegue abalar as estruturas do reino de Deus. É um reino de paz, de alegria. Olha, então nós precisamos entender onde Deus nos colocou e o que Deus fez em nossas vidas. Quem se encontra neste reino tem a sua alma aquietada pelo poder da palavra do Senhor. As promessas do nosso Deus fazem com que a nossa alma se aquiete. Vamos lá no Salmo 46, é um salmo muito conhecido. Salmo 46. Salmo conhecidíssimo. Tem aquele hino que diz, aquieta minha alma, né? E faz meu coração ouvir tua voz. Oh, aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha, Davi, quando escreve, né? Aliás, os filhos de Corá, quando deixam registrado, ele traz essa informação para o nosso sossego de alma. Ele diz assim, socorro bem presente nas tribulações. Olha, você está vivendo uma tribulação, porque isso aí é comum no povo de Deus, viver uma tribulação. Mas o Senhor diz o quê? Ele é o socorro bem presente. O reino de Deus tem o socorro no momento da tribulação. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, olha, até os confins do mundo.
quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, olha que palavra, hein? E sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que bênção de Deus, hein? Agora nós vamos falar do reino dos homens, porque eu não vou nem comentar esse salmo, porque esse salmo é muito claro, né? Ele traz sossego para a alma. Aquiete a tua alma, sossegue a tua alma, aquiete e saiba que o Senhor é Deus. O segundo reino é o reino dos homens. Quando a palavra de Deus fala do reino dos homens, nos informa que é um reino apoiado nas coisas desta vida, nas coisas terrenas. Envolve a comida. Olha, se faltar comida, o sujeito se desequilibra. Faltou a bebida, ele também se desequilibra. Olha, é um reino onde há a soberba, a arrogância, a prepotência e o poder sobre o próximo. Olha, é um reino terrível de se viver nele. O reino dos homens é um reino, desculpe eu falar, quando Deus fala desse movimento, né, da sabedoria humana, ele diz que é terrena, animal e demoníaca. Então nós precisamos entender que o reino dos homens é pautado em coisas que não agradam a Deus. A concupiscência da carne e dos olhos, a soberba da vida procedem do mundo, que é o seu lugar. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo de número 16. O reino dos homens. 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Oh, aleluia! O reino dos homens é governado, tem um governo. Olha, você acredite nisso que eu vou te falar, porque isso é muito sério. O homem não percebe o governo do mundo dos homens, do reino dos homens. Mas o reino dos homens não é governado por um presidente, por um rei, por um estadista qualquer, não. Existe um controle maior. O mundo dos homens é governado pelo próprio Satanás. Os homens não percebem que são governados por este governante. Satanás mantém os homens escravizados ao pecado e os mantém distantes do reino de Deus. A Bíblia fala: o príncipe deste mundo chegou ao entendimento dos incrédulos. Olha, então os incrédulos, aqueles que não são igreja, que ainda não acreditam em Jesus Cristo e na obra redentora que Ele fez, estão o quê? Cegos por Satanás. Satanás chegou ao entendimento, quer dizer, eles não conseguem compreender. Eles precisam de explicações, por isso a igreja está no mundo. Por isso nós estamos explicando hoje a respeito deste assunto, para que você seja liberto, para que você seja, olha, completamente libertado desta escravidão. Aleluia! É neste reino que as religiões e as seitas, as filosofias prosperam. Olha, religiões, as seitas e as filosofias prosperam, é nesse reino. Aleluia! Quem já se encontra no reino de Deus deve abandonar os valores e as práticas deste reino, o reino dos homens. Para quê? Para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia! As coisas antigas, meu irmão, se fizeram novas. Olha, já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas todas agora passam a ser uma novidade de vida.
a Bíblia chama de nascimento, um novo nascimento. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer da palavra de Deus. Você precisa ter uma nova existência. Para quê? Para que Satanás não tenha domínio sobre a tua vida. Para que você possa compreender os planos, né? Como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, e assim também não seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que Satanás quer de todas as formas nos arrastar de volta para o mundo dos homens, para os valores humanos, e nós precisamos dar um basta em nome de Jesus. O terceiro reino é o reino das trevas, né? Paulo descreve perfeitamente este reino em Efésios, capítulo de número 6. Toda vez que nós oramos contra as potestades. Efésios, capítulo de número 6. A armadura de Deus, versículo 12. Ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meu irmão e minha irmã, é a nossa luta, meu irmão, diária, é contra os governadores de Deus, de Satanás, os principados, as potestades, os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. O apóstolo Paulo separa este reino em principados, potestades, dominadores e também forças espirituais da maldade. Eu já preguei muito sobre este reino. Este reino tem o seu QG, o seu quartel-general nas regiões celestiais. Esta região onde se encontra o comando deste reino está sendo pressionado pela descida da Nova Jerusalém. Nós precisamos entender isso. Olha, a Nova Jerusalém está descendo. Está descendo. João viu. Ah, que visão linda deve ter sido, né? Você vê a Nova Jerusalém, meu Deus do céu. Aquela cidade que Jesus foi preparar para cada um de nós. Como está lá em João 14, né? Então nós vemos aquela cidade descendo. João viu aquela cidade descendo e a Bíblia diz que ela não parou de descer. Olha, já tem 2000 anos que ela está descendo. Mesmo que ela venha devagarzinho, ela está chegando mais perto. Então o mundo espiritual de Satanás está sendo pressionado contra a face da terra. E o que acontece na terra? A iniquidade se multiplica. O pecado começa a se multiplicar. Antigamente nós só ouvimos falar de determinados assuntos localmente. Meu pai sempre teve um princípio de que, só para vocês terem uma ideia, poluição é local. Ele nunca tinha a noção de poluição mundial. Ele achava que o problema era local só. E muitas pessoas acham que é assim o problema espiritual. É um problema local, um problema daquela família, é um problema daquela pessoa. Não é não, meu irmão. Há um ardil de Satanás, há um QG satânico tentando de todas as formas atingir todos os homens. Todos os homens. E a Nova Jerusalém está descendo e está pressionando o mundo espiritual. Então, nesses dias, nós estamos vendo que os grandes comandantes das nações, das grandes organizações, com discursos satânicos. Discursos satânicos. Quando algum governo diz que vai adotar o aborto, essas grandes instituições apoiam. Olha só. Então é uma trama diabólica de principados, de potestade, de grandes governantes satânicos. São demônios de alto escalão. Não é mais aquele demôniozinho só da prostituição, da droga, da impureza. Não. Agora eles querem governar todas as instituições humanas.
Então a Bíblia descreve, Jesus diz, olha, antes de eu voltar, o amor se esfriará, a iniquidade se multiplicaria. E como isso aconteceria? Desta forma, a Nova Jerusalém está descendo, está pressionando. E quando chegar o momento de nós subirmos e entrarmos nela, meu irmão, aí o último a incorporar será o próprio Satanás. Está lá em 2 Tessalonicenses, olha lá, capítulo de número 2, versículo de número 7 e 8. Ele diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Está ouvindo aí? Olha, a iniquidade, pecado. Muito pecado, olha. E aguarda somente que seja afastado agora aquele que agora o detém. Quem é que detém o pecado no mundo? Quem é que pode tirar o pecado no mundo? É a igreja, através do Espírito Santo, através do poder da palavra. Nós pregamos, as pessoas se arrependem, o pecado é tirado. Então o único que pode deter ele é a igreja. Então olha só o versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aí está falando agora da segunda vinda, onde Satanás será preso e 1000 anos depois será solto. Foi deste reino que Jesus nos tirou. Você sabia disso? Lá em Colossenses capítulo 13, eu já li, mas eu vou só citar, né? Ele nos libertou do império das trevas, capítulo 1, versículo 13. Ele nos arrancou dali, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 13, está aí atrás, ó. É a carta anterior. 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Jesus disse em certa ocasião, disse assim, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. A igreja precisa confiar. A igreja não pode ficar turbada, não pode ficar confusa, não pode ficar desesperada. Nós temos um Deus que está no controle, que nos ama. Jesus está preparando a nossa futura morada. Quem já passou por obra sabe do que eu estou falando, né? A gente fica naquela expectativa. Michele, quando fez lá a obrinha, né? Pablo estava lá construindo, ele me contou. Ele disse que quando você chegou, chorou. Minha sala ficou linda. Não foi isso? É assim mesmo. Então, é assim também está acontecendo com cada um de nós. Jesus está preparando uma morada. Isso leva tempo, meu irmão. Tem um tempo de edificação, de construção. Você precisa edificar a sua morada, a sua vida. Você precisa esperar, aprender a esperar. A Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor. E ele me ouviu, oh, aleluia. Este reino, o reino das trevas, não tem poder sobre a igreja do Senhor, sobre os filhos de Deus. Não tem poder, Satanás não tem poder sobre nós. Nós precisamos usar a fé. Abre a tua boca e fala em nome de Jesus. Sai da minha casa, sai da minha empresa, sai da minha família, sai da minha vida em nome de Jesus. Essa é a autoridade da igreja. Lá em Mateus capítulo 16, é um versículo muito conhecido, que Deus fala, né, que as portas do inferno não prevalecerão, versículo 18, 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? É Jesus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando fala de portas, fala da autoridade. As autoridades nas cidades antigas ficavam na porta da cidade. Então ali eram decididas as coisas na porta da cidade. Glória a Deus por isso, amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Agora nós vamos falar do segundo mistério. Esse foi o primeiro mistério, o mistério dos reinos. Falei de 3 reinos, o reino de Deus, o reino dos homens e o reino das trevas. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o reino da fé. Olha que coisa linda, hein? O segundo mistério é sobre o reino da fé. Na tradução King James, né? Atualizada, diz assim o texto de 1 Timóteo 3,16. Eu vou lá abrir a minha Bíblia aqui. 1 Timóteo 3,16.
É um texto muito lindo, 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, né? Isso na minha tradução. Vamos ver aqui na minha tradução. Aquele que foi manifestado na carne, né? Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Agora, na tradução King James diz assim: sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Olha o mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. Aleluia. Olha, vamos ver se cada detalhe desse aí, né? Que é o mistério da fé. Aí, ó, Paulo descreve o mistério da fé nesse versículo. Foi justificado no espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Existem dois tipos de fé. Uma vez eu preguei uma sequência muito longa sobre fé, e Deus falava comigo a respeito da fé verdadeira e da fé falsa. Então existe a fé verdadeira e a fé falsa. Todas as duas mexem com o interior do homem. Você vê uma pessoa olhando para uma imagem de escultura, pedindo a uma imagem de escultura, chorando, clamando, ali se quebrantando. Meu irmão, parece que é uma coisa verdadeira a fé dela, mas não é, é falsa. Existe a fé visível e a fé invisível. A fé verdadeira, a fé invisível, aponta para a pessoa do Senhor Jesus. Em certa ocasião, Jesus Cristo fala lá em João, capítulo 16, não está aqui meus scripts, mas eu vou dar um pulinho lá, João 16, porque é importante para o entendimento da fé. Ele diz assim, ó, versículo 8. Ele está falando aqui do Consolador, tá? Vamos ver o 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Jesus precisava ir para o Pai e sentar-se à direita do Pai. É onde Jesus está à destra do Pai, intercedendo. É o ministério dele hoje é de intercessão, tá, amados? Ele diz assim: porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Então o Consolador é o Espírito Santo. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, do pecado porque não crê em mim. Então o único pecado do homem é não crer em Jesus, porque quando ele crê em Jesus, todos os outros pecados caem. Então o pecado da humanidade é não acreditar em Jesus, não acreditar no que Jesus fez, no que Deus enviou seu Filho. E diz aqui, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então quem acredita em Jesus não pode colocar nada como referência de Jesus a não ser a palavra. Senão a fé passa a ser uma fé visível, uma fé falsa. Se eu colocar uma imagem aqui e dizer que essa imagem é de Jesus, o que é que vai acontecer? Eu estou diante de uma imagem de escultura. Jesus foi para o Pai e não me vereis mais. Eu não preciso ver nada para acreditar que Jesus está vivo. É uma promessa dele. Então nós estamos aqui vendo algo tremendo, né? E da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já está julgado. Eu me lembro de uma irmã que se converteu, ela era do espiritismo. E chegou uma certa ocasião, uns 10, 15 dias depois dela se converter, ela disse assim: pastor, eu estou orando muito pelos meus guias antigos. A gente vai orar a vida inteira e eles não vão se converter porque já estão julgados. Interessante. Então nós precisamos entender isso, igreja. Essas informações aqui parecem pequenas, parecem com informações simples, mas de uma profundidade muito grande. Então nós precisamos entender o que é uma fé verdadeira e uma fé falsa. Jesus é o descendente prometido no Éden. Ele nasceria de uma mulher sem a intervenção do homem. Lá em Gênesis 3,15 fala dessa promessa. E essa promessa se cumpre em Lucas 1. Vamos lá. Gênesis 3,15. Né? 3, versículo 15, diz assim:
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora lá em Lucas 1:34, fala do nascimento. Muitas pessoas não acreditam na queda, como é que vão acreditar na vinda de Jesus? Não é verdade? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Ah lá, versículos 34 e 35, diz assim: então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria era virgem. O anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O descendente aqui viria de uma mulher, e aqui o cumprimento da promessa. O Senhor Deus traz à existência aquilo que não existe. Lembre-se de que o Messias foi dado pelo próprio Deus. João 3,16 fala o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz a Bíblia, quem nele crê não é julgado. Então, meu irmão, você precisa acreditar na palavra de Deus, na promessa de Deus, no cumprimento da promessa de Deus. Vamos ver o primeiro mistério aí, daquele versículo 3,16 de 1 Timóteo. O Senhor se manifestou em carne. Um versículo só fala sobre isso. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O segundo mistério, foi justificado em espírito. Como que querendo mostrar que Cristo não demoraria em seu estado de humilhação, como certamente queriam seus inimigos, o apóstolo, num só fôlego, diz que aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Então é como se fosse uma coisa seguida da outra, ressaltando de uma vez por todas que o Cristo prometido não veio apenas para ser humilhado em uma rude cruz, mas sobretudo para triunfar sobre ela e sobre a morte, sobre o poder da morte. Isto ele fez ao ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, o que patenteou, definitivamente que ele era de fato o Filho unigênito de Deus. Ele venceu a morte. Aquilo que era invencível para o homem natural, ele venceu. Tal acontecimento marcou a ruptura entre o estado de humilhação e o de exaltação do nosso Redentor. Não porque o primeiro fosse irrelevante, visto que sem a encarnação, sem Jesus vir como homem, não haveria o estar consumado. Interessante, né? Para estar consumado, ele tinha que ser como homem. Como disse lá João em 19:30, né? Mas porque o descendente da mulher, para erguer de fato a bandeira do seu triunfo, deveria esmagar a cabeça da serpente, vencendo o poder da morte. O contraste entre a humilhação do Redentor e a sua exaltação também pode ser percebido pelas antíteses, né? Manifestado e justificado, carne e espírito. Nós aqui vemos esse mistério acontecendo lá em 1 Timóteo, né? No capítulo de número 3,16, que ele fala, né? Capítulo 3, versículo 16 diz, né? Ele vem falando o tempo todo, né, a respeito sobre este assunto. Aleluia. O terceiro mistério, contemplado por anjos. Eu estava ali atrás na hora do louvor e Deus foi me lembrando as contemplações dos anjos no ministério de Jesus. Aleluia. Quando ele nasceu, os anjos desceram, chamaram os pastores e cantaram, né, louvaram, dizendo glórias a Deus nas alturas, paz na terra. Então nós começamos a ver no deserto Jesus
resistiu ao diabo e os anjos o serviram. Jesus no Getsemane, orando, o anjo veio e contemplou. Lá na ressurreição, a Bíblia descreve que 2 anjos foram lá e liberaram a pedra e o milagre aconteceu. Nós começamos a ver a contemplação dos anjos por anjos, né? Os anjos não participaram da ressurreição de Cristo, não foram eles. A Bíblia fala que foi o poder, a suprema grandeza do poder de Deus, né? Mas foram apenas testemunhas do poder com que o Espírito de Santidade reergueu aquele que sobre a horrenda morte de cruz havia padecido naquela sexta-feira. Lá em Romanos 1, 4, olha o que o apóstolo Paulo descreve, né? Logo no início da epístola, muitas pessoas pensam que é só saudação, mas olha só o que ele fala ali, né? Ele diz assim, o versículo 3, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Quarto mistério, pregado entre os gentios e crido no mundo. O fato de Cristo ter sido pregado aos gentios deve ser entendido à luz do fato de que ele também foi crido no mundo e vice-versa. Romanos 1,16 fala sobre isso. Pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O quinto mistério, recebido na glória. Aí, ó. Esse é muito, nós louvamos muito esse. Olha, Salmo 24. Salmo 24. Levantai as portas, as vossas cabeças, né? Levantai-vos, ó portais eternos. Versículo 7, ó. Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Parte dos anjos não sabiam, parte do céu não sabia. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele foi recebido na glória. Imagina que coisa linda, Jesus chegando no céu, né? A Bíblia descreve uma cena muito linda em Apocalipse capítulo 5. João chorava, não tinha ninguém que era capaz de abrir, tomar o livro das mãos daquele que estava sentado no trono. De repente o leão da tribo de Judá entra naquela cena. Jesus estava entrando no céu e entra naquela sala e a Bíblia descreve que ele, ali a descrição dele é o leão da tribo de Judá, mas como o cordeiro que foi morto. Que coisa linda é aquela descrição lá de Apocalipse capítulo 5. Após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu para Tomé e fez a seguinte afirmação lá em João 20, 29. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Oh, isso pega pesado para um monte de gente aí que precisa ver alguma coisa para crer. Bem-aventurados que não viram e creram. Essa é a fé verdadeira. É a fé que Jesus explicou para Tomé. Tomé, não precisa me ver. Você não precisa me tocar. Quantas pessoas querem tocar numa imagem, querem receber alguma coisa de algum pano, de alguma coisa. Meu Deus do céu, isso não dá solução para ninguém. Porque isso é uma fé falsa. Deus não se move nessa fé. Emocionalmente você pode até perceber alguma coisa, mas não é Deus. Não é Deus. É por isso que Deus proíbe a idolatria, o culto às imagens e a confecção das imagens de escultura. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, afirma que tudo que é santificado ou sacrificado ao ídolo não é de nenhum préstimo. E é a demônios e não a Deus que as pessoas sacrificam. Lá em 1 Coríntios,
1 Coríntios, no capítulo de número 10. Olha, nós precisamos falar sobre isso. Meu irmão, porque o que está acontecendo no mundo? As pessoas estão colocando a sua confiança num ídolo. E a Bíblia diz que o ídolo não tem poder para salvar, o ídolo não tem poder para socorrer. E as pessoas estão ali buscando no ídolo a solução para os seus problemas. E ele diz aqui, ó: que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Meu Deus do céu, quando uma pessoa se prostra diante de uma imagem, diante de um ídolo, ela está criando uma associação. Sabe o que é uma pessoa associada de alguma coisa? Ela tem direitos. Ela tem direitos. Eu sou sócio de um clube, eu tenho direito de entrar naquele clube, eu tenho direito de usar as dependências daquele clube. Então, quando você entra, faz uma associação com o diabo, com Satanás, com os demônios, esses demônios têm direito de entrar na tua vida, na tua história, na tua família, nos teus negócios, na tua casa e tudo. Ele tem direito. Você está dando esse direito e achando que é Deus. E Deus aqui usa o apóstolo Paulo para dizer: não é Deus, é Satanás, são os demônios. O que é um sacrifício? Muitas pessoas dizem assim: mas eu não faço nada. Olha só o que é sacrifício. O que é um sacrifício? Acender uma vela aos ídolos, fazer uma oferta de comida ou de bebida, fazer uma oferta de flores e perfumes, é fazer uma oração ou uma petição, é fazer uma promessa ao ídolo, é se prostrar diante de uma imagem de escultura e lhe prestar culto e adoração. Não importa o que falam, diferente disso, não é adoração, não é culto, é não sei o que, meu irmão, tu está diante de um ídolo. E o apóstolo Paulo diz: qualquer coisa relacionada a ídolo é a demônios. E precisa alguém falar, ninguém fala, a igreja está calada nesta área. E um monte de pessoas que dizem que acreditam em Jesus estão prostradas diante dos ídolos. E eu quero dizer para você, você precisa ter uma fé verdadeira. Você precisa colocar a tua fé na direção que Deus determinou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer coisa fora do caminho é demônio, igreja. É demônio. Isso são sacrifícios que as pessoas façam e pensam que é a Deus, que é Deus que está recebendo. Mas a Bíblia afirma que quem recebe são os demônios e não Deus. Isto acontece porque as pessoas precisam ter uma referência para a sua fé, né? Esta fé é falsa, é a fé visível. Eu não quero entrar muito em detalhes, mas olha, quantas pessoas usam fitas do Senhor do Bonfim. Meu irmão, cada cor daquela é uma entidade que recebe a adoração. E as pessoas gostam de pegar uma de cada cor e enfiar no braço, botar no carro. Meu irmão, quem está te protegendo não é Deus, é Satanás. E Satanás veio para roubar, matar e destruir, disse Jesus. É melhor tu correr disso. Larga isso, queima isso. A Bíblia diz: queima, destrói. Agora a fé verdadeira acredita unicamente na palavra de Deus. Essa aqui, ó, é a constituição do reino. Acredita somente no que Deus fala. A palavra de Deus é o início e o fim da sua crença. Aqui na Bíblia nós temos como nós fomos criados e como nós vamos viver a eternidade. É a história da humanidade, é a tua história, está aqui na Bíblia. Os filósofos estão aí querendo descobrir por que viemos e para onde iremos, que quem nós somos. Meu Deus do céu, Deus responde isso tudo. Deus tira esse vazio da tua existência. Você consegue dimensionar isto? Louvado e engrandecido seja o nome poderoso de Jesus,
profeta Jeremias viveu em uma época muito complicada com relação a este assunto. A fé verdadeira e a fé falsa. O povo judeu havia se distanciado de Deus seguindo os ídolos das nações. Eu quero que você leia comigo, é um trecho muito lindo. Lá em Jeremias, capítulo de número 10. Jeremias, capítulo de número 10. Versículos 1 em diante. Deus hoje quer te salvar, Deus hoje quer te libertar. Diz assim a palavra do Senhor, versículos 1 em diante. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pipinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve. Olha só o que é um ídolo, filho. Porquanto não podem andar, não tenhais receios deles, pois não podem fazer mal, não está neles o fazer o bem. Oh, aleluia! Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos, olha, e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífices e de mãos de ourives. Azuis e púrpura são as suas vestes. Todos eles são obra de mãos hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas àquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Meu Deus, melhor descrição do que essa. Melhor descrição do que essa. Deus diz que não serve para nada um ídolo. Quantas pessoas se prostram diante de uma imagem? Não serve para nada. Está perdendo seu tempo. A Bíblia diz: é obra ridícula, é estúpido, é loucura, é louco. Tal pessoa que faz isso. Deus proíbe também a feitiçaria, porque aponta para outros mediadores. Entre Deus e os homens, somente existe um mediador colocado por Deus, e este é Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, nós estamos acabando, tá, amados? Já estamos chegando já perto do fim. Graças a Deus ainda não é o fim. Capítulo 2, versículo de número 5.
diz assim: igualmente o atleta não é... Não, 1 Timóteo, aqui é a segunda, 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E essa é a oportunidade que nós estamos tendo para prestar esse testemunho. O próprio Jesus disse, após o questionamento de Tomé em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se olharmos para o céu, não veremos a localização do trono de Deus, mas ele existe e se encontra à nossa disposição. Nem toda oração toca o trono de Deus. A oração para tocar o trono de Deus precisará estar no caminho chamado Jesus, precisará estar alinhado com a palavra de Deus. Você olha para o céu, onde fica o trono de Deus? Muitas pessoas levantam os seus olhos e fazem oração olhando para o alto, mas precisa estar num caminho chamado Jesus. A oração é como se fosse o atirar para o alto. Mas será que a bala ou a flecha, será que a oração está tocando o trono de Deus? Muitas orações são dirigidas aos ídolos. Muitas orações têm desejos malignos envolvidos. Muitas orações são dirigidas de uma forma errada e com toda certeza encontrarão um outro tipo de trono e um outro tipo de resposta. Você consegue entender isso, compreender isto? A feitiçaria era praticada pelas nações que cercavam Israel. Deus proibiu este tipo de prática no meio do seu povo. Lá em Deuteronômio, capítulo 18. Aleluia. Nós estamos chegando mesmo ao final. Que pena. Agora só domingo que vem? Não. Terça-feira eu estou pregando também. Vamos ver o que Deus vai falar conosco. Versículo 9. Diz assim, olha. Deus proibiu esse tipo de prática, né? Feitiçaria. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti que faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Você sabe o que é? Esses nomes que eu li aqui? Adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, nem quem consulte os mortos. Meu amado, sabe o que é consultar um morto? É você pedir a alguém que já morreu. Oh, meu Deus do céu, quantas pessoas pedem a pessoas que já morreram. Isso é o que Deus fala. Agora os homens inventam uma história. Não, não é bem assim. Você pode, porque são auxiliadores. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz que é demônio. Se você entrar nessa prática, você estará se envolvendo com os demônios. Mas eles não, eles falam, não. São pessoas que são exemplos. Meu irmão, são exemplos, vamos seguir o exemplo deles. Eles acreditavam no Cristo, acreditavam em Jesus. Mas as pessoas estão sendo enganadas, porque a obra do engano é a obra de Satanás. Ele é o pai da mentira. Deus não permite esta prática ao seu povo. Necromancia é consulta aos mortos. Necrotério é o lugar de morto. Necromancia é consulta ao morto. Você vai consultar alguém que já morreu? Primeiro que tu não sabe nem onde ele está. A história diz que ele guardou a fé, mas naquele dia que nós vamos saber. Naquele dia que nós vamos saber. Quem é que guardou a fé? Que tem um monte de gente que diz, oh Senhor, Senhor, meu Deus, a Bíblia diz, oh, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós precisamos entender isso.
A fé das pessoas não pode fazer com que nós peçamos a ela. Existe uma igreja que é viva, essa pode interceder, essa pode orar por você, essa pode colocar as mãos sobre a tua cabeça, essa igreja pode agir na tua vida. Mas agora, aquele pastor que morreu, meu irmão, não pede a ele não. Aquela pessoa que morreu pode ser a pessoa até que andou com Jesus, como João, Pedro, Tiago, como Tomé, como Bartolomeu. Essas pessoas todas, em determinadas áreas, viraram santos. Amém. Mas não peça a eles não, meu irmão. Tenha a fé que eles tiveram. Eles morreram pela sua fé. Na igreja, o apóstolo Paulo orienta a não sermos uma igreja feiticeira. Na epístola aos Gálatas, quando ele fala das obras da carne, cita a feitiçaria ao lado da idolatria. Vamos lá, em Gálatas 5. É porque a gente lê e passa batido, mas hoje Deus está te lembrando. Gálatas, capítulo de número 5. Olha, Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, aí as duas aí, ó, juntinhas. Ó. Nós não podemos praticar idolatria e nem praticar feitiçaria, também as outras obras, né? Prostituição, impureza, lascívia, inimizades, porfias, ciúmes. Como tem crente ciumento, meu Deus do céu. Iras, meu Deus do céu. A Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Não dê lugar à ira não, meu irmão. É obra da carne. Discórdia, aí ó. Nós somos o povo da concórdia. Nós não podemos ficar discordando, meu irmão. Nós temos que ter a mesma visão, o mesmo parecer, o mesmo propósito, né? Nós temos que ter a mesma fé, a mesma palavra, o mesmo espírito. Nós precisamos andar no mesmo caminho. Olha, dissensões, facções, meu Deus do céu, invejas, meu Deus do céu. Não inveja o ministério do teu irmão, não inveja o ministério da tua irmã. Faça o teu próprio. Deus tem um ministério para cada um de nós. Joga fora. O irmão comprou um carro novo. Que carrão, meu. Para com isso, meu Deus. Para de invejar. Inveja não, meu irmão. Tu não sabe a luta que ele teve para poder comprar esse carro. Tu não sabe nem quantas vezes ele está pagando. Ele já comprou num passo de fé. A pessoa diz assim, o fulano comprou um apartamento, eu comprou uma casa. Meu Deus, vai ver a luta que foi. Vai ver como é que ele está de joelho o tempo todo pedindo, Senhor, manda dinheiro, manda recurso. A luta dele é essa, nós precisamos entender. Não tem inveja, meu irmão. Deus tem o melhor para a tua vida. Coloque a tua vida no centro da vontade de Deus. E aí nós vamos vendo aí, ó, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Estas são as armas do reino dos homens. O que é um crente feiticeiro? É aquele crente que quer o mal do irmão em Cristo, através de ações, desejos e palavras. O que é um crente feiticeiro? É aquele crente que deseja o mal para o seu irmão, através de ações, desejos e palavras. O que é um crente feiticeiro? É aquele crente que provoca o mal na vida do seu irmão, através de ações, desejos e palavras. O que é um crente feiticeiro? É aquele crente que pensa que está provocando mal na vida do seu irmão, mas na realidade está arruinando a sua própria vida física e espiritual. Está arruinando a sua família e o seu ministério. Encontra-se no engano, precisa ser despertado. Desperta tu, né, de entre os mortos, e Cristo te iluminará. É muito triste conhecer ou encontrar um crente feiticeiro. Se você conhece algum, avise-o de que está cometendo esse pecado que Deus condena. Pior, que tem sempre os apoiadores, aqueles que compactuam com o pecado dos outros, são cúmplices das obras das trevas. Só para lembrar, no Antigo Testamento o feiticeiro era condenado ao fogo. Era uma morte terrível. Hoje no Novo Testamento continua a mesma coisa. Não herdarão o reino de Deus, estarão condenados ao fogo eterno, amado.
Lembre-se, igreja, tudo vai passar, menos a palavra de Deus. A palavra do Senhor permanecerá eternamente. Em nome de Jesus. Aleluia! Nos próximos domingos estaremos dissecando um pouco mais sobre este assunto tão importante para a vida da igreja, para a nossa vida, os mistérios do reino. E agora eu queria fazer uma oração. Vou pedir para o Márcio, o louvor, vem cá, louvor. Venham para cá. Nós vamos agora ter um momento